Fernanda, você é de que Oi, empresa? eu sou da CEPLAG, Ai, que legal. trabalho com o Henrique. Eu não vou dizer que eu conheço. Né, a gente tem um Mas- contrato com a Smart. Ai, que legal. Isso é muito bom. E o que é que você espera desse webinar? Você tem alguma expectativa? Olha, eu tô, assim, na verdade, eu sou bibliotecária de formação, né? E eu Aham. gosto muito de mapeamento, de gestão de processo, de gestão de projeto. E eu acho que o Automate vai ajudar muita gente nessa parte, entendeu? Inclusive, Demais. o mapeamento lá no nosso setor vai me ajudar bastante, inclusive na gestão de contratos. E Isso. aí o Henrique me indicou para fazer o curso, porque eu queria conhecer mais da ferramenta, sabe? Ah, maravilhoso, Fernanda. Você vai gostar. O Power Automate ele É, ajuda bastante, não só na automação de processos, como de tarefas, né? De tarefas individuais. Mas isso é o Simão vai explicar que é parte dele, é a área dele. Ele é entendi. especialista nessa área e vai te ajudar bastante a ter esse primeiro contato com o Power Automate. Inclusive, porque assim, hoje em dia está tudo integrado, né? Você falou que é É, bibliotecária de formação, mas aí, ó, já está entrando na área de tecnologia. Legal é isso, que acaba sim, integrando nossa, conhecimentos. e eu tô adorando agora toda essa questão do 365, a gente está trabalhando muito com ele lá. E toda hora eu descubro uma ferramenta nova e eu fico apaixonada, eu quero aprender, sabe? Ah, Porque a gente sei, eu tô sempre nessa quer também. usar. Eu também sou usuária nova do 365, do Dynamics, e também tô apaixonada, tá? Tamo junto, Fernanda. Nossa, tô sempre querendo aprender. Tá certa, é isso mesmo. E agora não tem mais isso, né, da gente se formar e só ficar naquilo. A gente acaba tendo que Ah, não, é estudar, verdade. estudar, estudar, acaba pegando áreas que nem são nossas, né? Mas que É acaba verdade. integrando. É legal. E E essas vai ferramentas, lançando outra essas também, né? ferramentas no code, né? Isso. Ferramentas que você não precisa de código, basicamente, igual essas ferramentas da Microsoft, né? Ajuda bastante o pessoal que está vindo, chegando agora, né? É mais simples de entrar na área. Verdade, Simão, verdade. Olha assim aí. Vamos começar, pessoal? Aí, temos. Já, mas parece que foi eu falar, vamos começar, começou a chegar, chegou mais gente. Acho que vale a pena a gente já começar, até em respeito ao pessoal que chegou dentro do horário, Uhum. tá bom? Bom, eu sou Cíntia Regi de Marketing, Larissa também aqui do Marketing da Smart, a gente está aí com a missão de trazer mais eventos principalmente para os nossos clientes, que, como a Fernanda, né, que está procurando se aperfeiçoar, ter mais conhecimento, se capacitar dentro das soluções Microsoft. E aí a gente convidou o Simão, que hoje é um dos nossos especialistas em RPA e Power Automate. Inclusive, vou fazer jabá do seu YouTube para variar, né? Ele tem canal no YouTube super bacana também, de educativo, então acho que vale a pena depois, se você quiser também, Simão, deixar também do YouTube. Tem o canal também da Smart, a gente pediu muito para o Simão, né? Para ele também começar a trazer algum conhecimento lá para o nosso canal, que ele tem aí, que ele possa passar para frente. E espero que a gente consiga atender a expectativa de vocês nessa primeira fase aí, que é uma introdução mesmo para o Automate. A ideia é que o Simão volte, né? Com um nível mais intermediário, depois algo um pouco mais avançado, para que vocês possam ter aí uma trilha de conhecimento bem bacana. Então é isso, obrigada, pessoal, por terem vindo e estarem aqui com a gente hoje. Simão, é contigo. Obrigado. Então, boa tarde a todo mundo. Muito bem-vindos aqui ao nosso webinar. Ligando com o som. Só um momentinho. O Tá Simão todo mundo bem? vai se ajustando agora aí com o áudio. Rapidinho, pessoal, vale a pena reforçar só que a gente está gravando, tá? Essa webinar. Então, a participação de vocês aqui com a gente significa que vocês estão de acordo aí com a LGPD e as nossas políticas de privacidade. É isso, obrigada. Legal. Tá me ouvindo certinho? Sim, Simão, pode continuar. Fica à Legal. vontade. Perfeito. Então, sejam bem-vindos novamente.
Esse aqui vai ser o nosso primeiro encontro, né? Um encontro, basicamente uma introdução a essa plataforma, né? Antes de começar, né, eu gostaria de me apresentar para vocês. Sou Simão Pedro, eu sou especialista em automação, em RPA, basicamente em Power Automate, o IPF, um pouco de Automation Anywhere e Layer RPA, uma ferramenta chinesa, basicamente, né? Eu tenho bastante conhecimento nessa área, já venho trabalhando há alguns anos na parte de automação de processos e RPA, né, com essas ferramentas. Hoje eu vou fazer uma introdução à plataforma, né, o Power Automate em si. Vou mostrar para vocês o que é o Power Automate, né, uma introdução do que é RPA, um resumo, né, do que é o RPA, por que utilizar RPA e o que pode ser automatizado, né? E no finalzinho ali a gente vai fazer uma demonstração de algumas automações utilizando essa plataforma, perfeito? Basicamente, Desculpa, Oi, pode desculpa falar. interromper, mas tem um colega de trabalho que eu gostaria de participar e acho que ele não conseguiu fazer a inscrição. Eu posso mandar o link? Claro! Posso? Pode sim, Fernanda, manda bala. Obrigada. Só um minutinho. Desculpa, viu, Simão? Sem problema, sem problema. Se perguntar alguma coisa, pode interromper, sim, sem problema, fica tranquilo. Então, o que basicamente eu vou falar para vocês hoje é uma introdução à plataforma, né? Que essa plataforma, ela basicamente vai se dividir em duas ferramentas, né? Em duas ferramentas. Uma ferramenta que teremos automações web, né? Que serão os fluxos automatizados. Uma outra ferramenta que é a automação de processos, automação robótica de processos, ou o RPA, né? Essas duas ferramentas, elas vão conseguir se comunicar entre si. Então, eu consigo fazer uma automação web que manda uma informação para uma automação desktop, né? Esse tipo de automações web, esses fluxos automatizados na web, que usa o cloud da Microsoft, a gente pode, por exemplo, criar algum gatilho para startar um processo que vai rodar na minha máquina, né? Ou na sua máquina, na máquina do cliente, quando ele for agendado, por exemplo, né? Então, imagina que eu vou ter um processo aí que executa todo dia às 8 da manhã, né? Eu posso fazer essa automação unindo, né, essas duas ferramentas, que é o fluxo online e a automação RPA. O que é o RPA em si, né? RPA é uma tecnologia que basicamente ela vai permitir que o nosso software imite algumas ações que um ser humano faria dentro de um computador, né? Por exemplo, digitar textos em uma tela, ler algum texto, né? Então, imagina, você pode também extrair uma imagem, o texto de uma imagem, para, por exemplo, lançar esse texto em um sistema, por exemplo, né? Então, a ideia do RPA é justamente pegar e automatizar algumas tarefas que você são repetitivas, né, para o ser humano, aquelas tarefas mais entediantes, pegar essa tarefa e automatizar e fazer essa automação desse processo, né? Então, a ideia do RPA, basicamente, não é substituir um ser humano em si, né? Não é pegar o ser humano, trocar o ser humano e colocar um robô no lugar. Não é essa a ideia do RPA. O RPA justamente veio para auxiliar o ser humano, auxiliar, ele é uma linha auxiliar para te liberar para tarefas mais nobres, né? Por exemplo, você não vai precisar ficar lançando ali todo dia, o dia inteiro, um número de nota nos sistemas e tudo mais. Então, você pode, por exemplo, quando chegar um documento com algum problema, você vai lá, analisa. Então, você está liberando aquela pessoa de uma tarefa repetitiva, entediante, para uma tarefa mais estratégica, que demanda mais criatividade, né? Então, essa é a ideia por trás do RPA. Então, o RPA também ele faz parte do que a gente chama lá daquelas tecnologias da quarta revolução industrial, basicamente, né? Onde temos lá IA, IoT, blockchain e ali a automação, o RPA, vem ali no meio também, né? Então, quando você introduz essa tecnologia, também você está levando a sua empresa, o seu serviço para um novo patamar, né? Que é introduzir nas novas tecnologias que estão surgindo por aí, né? E por que a gente vai precisar utilizar o RPA, né? Porque a gente tem que utilizar o RPA? Tem não, porque a gente utiliza o RPA, né, em nossos sistemas, né? Poderíamos deixar lá, algumas pessoas podem perguntar, mas eu poderia, por exemplo, utilizar
APIs, né? Integrar sistemas. Então, não precisaria de uma automação que vai lá e faça o processo igual um ser humano. Eu poderia fazer isso tudo em background, por exemplo. Mas muitos sistemas que a gente tem aí, são mais antigos, alguns sistemas legados, não possibilitam, por exemplo, não tem essa porta de entrada de dados externos. Então, essa entrada de dados ou vai ser feita por um ser humano, ou a gente substitui ela por um robô, né? A gente põe essa tarefa para ser feita por um robô. Então, o RPA auxilia não só nessa questão de auxiliar na integração de um sistema legado com as novas tecnologias, né? Por exemplo, você pode pegar dados que estão vindo da nuvem e passar para um sistema mais antigo, um sistema que não tem muitos recursos, um sistema que não tem essa porta de ligação com outras aplicações, né? Então, você consegue, além disso, reduzir erros na hora que você está digitando ou dando entrada em uma informação no sistema. E, além disso, também você aumenta bastante a velocidade de execução, né? Você imagina que você tem aí um funcionário que está trabalhando ali, lançando nota o dia inteiro, lançando informações do sistema o dia inteiro. Então, lá no início do dia, aquela pessoa começa no pique, tudo certinho, está com velocidade boa, mas ao longo do dia, né? Você vai ter lá 6 horas de trabalho, você vai perdendo desempenho, né? Isso não vai ocorrer com um sistema, com um RPA. Então, ele vai lá o dia inteiro trabalhando na mesma velocidade, né? E com isso você tem uma redução de custos, porque você tem menos erros, você tem maior eficiência. Então, as vantagens são muito grandes, né, na hora que você implementa essas automações de processos com RPA, né? E o que pode ser feito, né, com RPA? Basicamente, você tem aí as tarefas que você faz com mouse ou com teclado, né, no seu computador, por exemplo, um clique do mouse na tela, digitar texto e tudo mais. Mas o mais importante é que você pode, por exemplo, fazer cálculos, né, complexos. Imagina que você tem um sistema onde você precisa fazer cálculo de imposto durante o lançamento de alguma informação, você tem uma nota que você precisa gerar, alguma coisa que você precisa gerar para o seu cliente, que você precisa fazer alguns cálculos mais complexos. Você padronizando isso, você colocando essas informações dentro de um sistema, essas tomadas de decisões serão feitas automaticamente pelo seu robô, né? Você não vai precisar parar para fazer cálculos, porque isso já vai estar tudo parametrizado dentro da sua automação, né? Alguns tipos de automações que são interessantes, né? Como eu falei, você pode, por exemplo, tudo que o seu mouse faz, você também vai conseguir fazer com um RPA, né? Então, você vai precisar clicar no botão, clicar e arrastar algum elemento na tela, digitar textos, copiar e colar os textos, se você precisa enviar e-mail, receber e-mail, aguardar que quando você recebe uma mensagem no seu e-mail, faça alguma ação, né? Imagina que você trabalha com o seu e-mail, né? Você recebe algumas coisas dos seus clientes. Por exemplo, chega um pedido de orçamento do seu cliente por e-mail. Então, você pode, por exemplo, quando esse e-mail chegar, você já startar um processo automatizado onde vai gerar esse orçamento e automaticamente também pode devolver isso para o seu cliente. Então, você automatiza todas essas tarefas usando essa plataforma da Microsoft, né? Além do que, você também pode automatizar serviços web e desktop, né? Então, se você tem aí um sistema que você usa online, você também pode fazer essa automação. Imagina aí que você precisa fazer consultas, né? Tem alguns clientes que fazem o seguinte, eles precisam fazer consulta de verificação de preço, né? Por exemplo, de passagem aérea. O funcionário solicitou que vai precisar viajar para um local, né? Aí ele entra no sistema e o próprio robô já faz essas pesquisas aí de preço, já volta para o setor lá de compras, qual que é a melhor solução, qual que é o melhor preço para que ele faça aquela compra correta. Então, isso é tudo feito automaticamente, utilizando uma ferramenta de automação de RPA, né? E na questão de desktop, você vai ter aí automações de ERPs, né? De sistemas, né? Então, você tem aí, por exemplo, o TOTOS, o SAP, algumas automações como Mega. Então, você consegue automatizar essas informações, esses sistemas, pegando uma tarefa que seria ali repetitiva, que o funcionário ficaria o dia inteiro ali, tendo o risco de digitar termos errados. Então, você automatiza isso, você implementa uma automação nesse processo, e aí você
coloca isso para rodar, e aí você pode rodar com horário agendado, pode deixar rodando o dia inteiro, e aí vai depender da demanda aí do seu processo, né? Então, todas essas ações aí que você vai ter, que podem ser feitas por um humano, essas ações de interação com a interface de aplicação, você consegue fazer isso utilizando a plataforma, o Power Automate Desktop, por exemplo. E algumas automações que você precisa que são online, por exemplo, imagina que você vai ter uma ação que vai ocorrer quando você inserir uma informação, você inserir uma nota fiscal, por exemplo, numa pasta do OneDrive. Então, por exemplo, você pega uma nota, você salva essa nota no OneDrive, e quando você salvar essa nota no OneDrive, você quer que o seu sistema, que a sua automação, já pegue e extraia as informações dessa nota. Então, você consegue utilizar isso automatizando via o fluxo em nuvem, né? O fluxo automatizado em nuvem. Então, quando a nota chega na pasta, automaticamente starta o seu processo, que vai pegar essas informações da nota e pode salvar essas informações no Dataverse, pode salvar essas informações no banco de dados, pode salvar essas informações numa planilha Excel e assim por diante, né? Então, com essas automações, você consegue fazer esses processos todos aí que eu falei para vocês. Além do que, você tem várias integrações que podem ser feitas, né? Aqui tem algum exemplo, basicamente algumas coisinhas aqui, mas são mais de 600 possibilidades de conexões entre a plataforma, entre o Power Automate e outras aplicações, né? Por exemplo, ele tem Dropbox, Google Calendar, DocumentSign, MySQL, Salesforce. Então, tem várias outras aplicações que você pode integrar junto com o Power Automate, né? Então, por exemplo, se você quiser agendar uma reunião no Google, se você quiser pegar e manipular algum arquivo lá no Dropbox, então você consegue casar todas essas aplicações aí utilizando a ferramenta, né? Aqui eu vou mostrar para vocês um dos recursos que você pode fazer utilizando essa ferramenta, que é a questão da leitura de documentos, né? Você imagina então que você tem aí um sistema, um processo seu, que você todo dia recebe notas fiscais, alguma coisa desse tipo, documentos que chegam das suas filiais ou pode ser de clientes, por exemplo, né? Então você tem aí na sua empresa, no seu processo, esses documentos chegando. E o processo atual, você pega um ser humano que vai lá, baixa essa nota, fica olhando os dados dessa nota e lançando essas informações em um sistema, né? Então, pega lá o nome do cliente, digita o nome ou copia e cola no sistema. Pega ali o valor do boleto, o valor da nota, insere no sistema. Digita o CNPJ. Todos esses dados que estão dentro ali do documento, o usuário precisa ler, extrair essas informações de alguma maneira, copiando, colando ou digitando mesmo, dentro de um sistema à parte. Então, você consegue, por exemplo, fazer uma automação que vai utilizar a ferramenta de inteligência artificial da Microsoft para ler esse documento e retornar para você todas as informações desse documento. E aí, o Power Automate vai lá e faz esse lançamento para você. Então, você não vai ter um humano pegando, extraindo essas informações, digitando caractere por caractere ali dentro do seu sistema, né? Então, funcionaria mais ou menos assim, ó. Ele vai pegar essa nota, né? Imagina que isso aqui é uma nota do seu cliente, está chegando ali no e-mail. Então, ele vai ler o seu e-mail, né? Então, quando chegou essa nota, o robô, a automação vai startar esse processo. Esse processo vai pegar esse documento, vai extrair os dados que estão, por exemplo, selecionados aí de verde, né? Que estão circulados aí com retângulo, né, em volta. Ele pega esses dados e retorna para você, retorna para o seu sistema. Ou para o banco de dados, Dataverse, para uma planilha e assim por diante, né? Então, ele chegou, detectou que tem aquele documento ali, ele pega os dados, extrai essas informações, passa para o Power Automate Desktop, o Power Automate Desktop starta o processo e começa a inserir essas informações no seu sistema. Tudo isso feito de maneira automatizada, né? Então, essa é a vantagem de você utilizar um processo desse tipo, né? Então, imagina aqui, vamos capturar um processo que recebe, por exemplo, a nota ou um documento que está vindo aí de cliente. Imagina que você tem aí, por exemplo, uma faculdade, né? Essa faculdade precisa receber alguns documentos de alunos para, por exemplo, fazer a matrícula. Imagina que isso vai acontecer. Então, ele pega
as informações, extrai as informações, por exemplo, do RG, do CPF. Então, o cliente manda tudo isso escaneado para o aluno, né? Manda tudo isso escaneado lá para a secretaria da faculdade, da universidade, da escola, sei lá. E ao invés do funcionário pegar esses textos, essas informações e digitando manualmente, ele pode escanear esses documentos, ou se o documento já está chegando por e-mail, ele já vai direto para esse robô, para essa automação, onde extrai essas informações, pega essas informações, manda para a inteligência artificial e ao builder ali da Microsoft. Ele vai lá, pega todas essas informações e manda essas informações para o aplicativo, manda essas informações para o RPA, para o desktop. E além do desktop, o processo começa e ele começa a inserir essas informações dentro de um sistema. Então, tudo isso feito de maneira automatizada, né? Então, basicamente, o único trabalho que ocorreu foi do cliente, né? Do cliente enviar essa documentação. O resto foi tudo automatizado, desde recebimento, o start do recebimento, a leitura do documento e o lançamento dessas informações dentro de um sistema, né? Então, isso ajuda bastante dentro de um processo, né? Esse sistema, como eu falei, poderia ser TOTO, SAP, Mega, qualquer RP que você tenha instalado aí na sua máquina. Essa aqui é a interface do web do nosso do Power Automate, né? Vou fazer uma demonstraçãozinha aqui rápida, como que é o fluxo, né? Vou mostrar para vocês, basicamente, como que funciona esse fluxo web, né? Basicamente, isso aqui é uma automação simples, simplificada, para demonstrar para vocês, de uma estrutura dessa automação, né? Por exemplo, como que está funcionando aqui? Eu tenho um processo que ele recebe uma nota, recebe um e-mail. Quando ele recebe esse e-mail, se esse e-mail tiver um arquivo específico que eu coloquei lá, por exemplo, ó, tá vendo? Ele vai obter os anexos desse e-mail. Se esse e-mail tiver com esse anexo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar as informações desse anexo, extrair essas informações e salvar dentro de um arquivo Excel, certo? Seria esse Excel aqui que eu estou aberto com vocês. Então, esse arquivo aqui é que ele vai extrair as informações e vai lançar dentro desse arquivo. Eu estou mostrando aqui um arquivo Excel, mas poderia ser, por exemplo, banco de dados, né? Dataverse e tudo mais. Então, eu estou mostrando Excel, mas pode interpretar como sendo qualquer outro armazenamento de dados, né? Banco de dados, MySQL, SQL Server, qualquer um desses poderia ser integrado com a ferramenta, né? Então, eu vou rodar esse robozinho aqui, esse processo, e aí vocês vão ver que aqui, daqui a pouco, vai aparecer algumas informações que foram extraídas pelo documento, pela automação, dentro desse sistema aqui, ó, dentro desse Excel. Eu vou deixar ele fechado só porque ele precisa estar fechado, senão ele vai dar problema, ele dá erro, né? Então, eu tenho aqui ó, a minha pasta, eu vou dar 2 cliques aqui, ele vai abrir a minha pasta aqui, o meu Excel, e eu não tenho nenhuma informação dentro desse arquivo, né? E aí acontece o seguinte, eu posso, por exemplo, mandar um e-mail para uma caixa de entrada específica, uma caixa de e-mail que eu coloquei na minha automação, né? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar uma caixa de e-mail. Então, a caixa de e-mail que eu especifiquei aqui, quando eu receber essa mensagem, o que vai acontecer? Ele vai startar o processo, vai pegar a mensagem que veio com o anexo, ler as informações desse anexo e salvar essas informações dentro de uma planilha, dentro de um arquivo do Excel, certo? Então, eu vou demonstrar aqui rapidinho para vocês como que funcionaria esse processo, né? Então, aqui tenho as últimas execuções que foram executadas com sucesso, ó, são verdinhos aqui, com êxito. Então, o que basicamente eu fiz nessa execução? Vai ocorrer o seguinte, ó, eu vou enviar esse e-mail aqui para mim. Eu vou enviar esse e-mail para mim. Aqui ele vai ter, aqui, eu vou abrir esse arquivo. Eu tenho basicamente essas informações aqui. Ó. Tenho o nome do usuário, isso aqui são algumas informações falsas, né, que eu gerei aqui, umas informações aleatórias. E aqui eu tenho alguns itens, né, dessa nota, né? Então eu tenho esses itens aqui na nota. Então eu poderia aqui ter 10 itens em uma nota, né? Então imagina que eu tenho aqui os itens da nota, eu preciso pegar essas informações aqui e lançar em um outro local, lançar em um ERP, em um sistema. Então o que vai acontecer? O meu cliente, minha filial, vai enviar essas informações para o meu e-mail, né? Então ele vai fazer esse processo que eu vou fazer aqui agora,
que é pegar meu e-mail aqui e enviar, então eu vou enviar o meu e-mail, ó, já está aqui no meu anexo. Eu coloquei o assunto aqui como nota, então todo e-mail que chegar aqui com o assunto nota, ele vai pegar esse e-mail, vai verificar se tem um anexo. Se tiver esse arquivo anexo, ele manda lá para fazer a leitura do documento. Quando faz a leitura do documento, ele pode startar automaticamente o sistema que vai fazer essa inserção, né? O RP. Pode fazer automaticamente, startar o RP e o nosso RPA lançar essas informações no sistema. Eu não coloquei aqui para ele fazer automaticamente, porque para que eu mostre passo a passo para você. Então, eu vou fazer uma etapa e depois eu vou mostrar a próxima etapa, que é o lançamento no sistema, né? Então, vou enviar aqui o meu e-mail, vou enviar para mim, estou enviando para mim mesmo, chegou aqui para mim, e daqui a pouco, em alguns instantes, ele vai começar a processar essa nota. Bom, então, daqui a pouco, quando ele interpretar que chegou essa nota no meu e-mail, ele vai começar a fazer esse processo de leitura dos dados, né? Deixa eu dar uma atualizada aqui. Verificar aqui. Segundo. Olha lá, começou a execução, tá vendo? Começou a execução. Então, aqui ele está lendo o documento. Aquele documento que eu mandei, ele está lendo aqui. Quando ele terminar de ler isso daqui, ele vai jogar as informações que ele extraiu de lá nessa planilha aqui que eu mostrei para vocês que estava sem informação nenhuma, né? Daqui a pouco, quando ele finalizar a execução, olha lá, está em execução ainda, né? Então ele está lendo as informações do documento. Ele já passou por todas essas etapas. Agora a última etapa é gravar as informações lá dentro da planilha do Excel, né? Dentro do nosso OneDrive online. Beleza, finalizou, gravou as informações. Vamos abrir ali a nossa planilha e verificar como que ele se comportou, né? Vou dar dois cliques aqui. E ó, extraiu as informações aqui, ó. Certo? Então, vamos ver, acho que daqui a pouco tem mais uma informação para ele salvar. Beleza. Salvou as informações aqui. E agora acontece o seguinte, ele poderia ter startado o processo para rodar na minha máquina automaticamente. Mas nesse caso, eu vou mostrar para vocês o processo sendo executado manualmente, né? Eu vou mudar aqui a minha tela, para ele vir para a minha outra janelinha. E aí eu vou mostrar esse fluxo para você em execução. Então aqui eu tenho o Power Automate Desktop, né? Que é a ferramenta de automação de RPA que roda na minha máquina. Aquela informação que eu peguei lá, que eu extraí da nota, eu posso, por exemplo, lançar agora dentro de um sistema, dentro de um SAP, dentro de um TOTS, dentro de um Mega. Nesse caso, eu tenho um RP aqui de demonstração, um RPzinho básico, simples, né? Só para fazer essa demonstração para vocês. Mas, basicamente, isso aí poderia ser replicado em basicamente a maioria dos RPs que temos aí no mercado. Então, vou dar o play aqui. Ó. Esse play eu estou fazendo manualmente, mas lembra que isso aqui poderia estar executando, estar rodando de forma totalmente automatizada, né? Eu vou dar o play aqui. Ele vai começar, vai startar o meu aplicativo, a minha aplicação. Essa aplicação demora um pouquinho para abrir. Vou aguardar alguns instantes. E aí, esse processo, né, por exemplo, ele pode, por exemplo, aguardar a janela do aplicativo carregar na tela. Né? Então, ele pega, starta o processo. Olha lá, o aplicativo está abrindo. Ele vai startar o processo. Ele vai começar, por exemplo, os elementos da interface do aplicativo a aparecer na tela. E quando aparece essa informação na tela, quando ele detecta que o aplicativo ali carregou, né, que ele executou o processo com sucesso, ele vai fazer o lançamento dessas informações, né? Aí deu um momentinho. Segundinho aqui que ele interpretou que estava na janela errada. Tenho duas telas aqui, aí dá uns probleminhas de vez em quando. Só um segundinho. Vou ver aqui novamente.
Vamos executar aqui, ó, vou dar o play. Está abrindo o aplicativo, né? Esse aqui poderia ser o SAP, TOTS, qualquer outro ERP. Opa, que legal. Só um segundinho aqui, vamos ver que deu. Ah, tá. O meu Excel está aberto. Desculpa esse problema. Eu não posso ter o Excel arquivo aberto aqui, tá? Vou fechar o meu Excel aqui, que está aberto em algum local aqui na tela. Um segundinho. Fechar o Excel. Tentar novamente. Porque como ele vai ler o arquivo Excel, né, para fazer essa execução, o meu arquivo Excel não pode estar sendo usado por outra pessoa, né? Então ele tem que estar com o arquivo fechado para que ele funcione corretamente, né? Como eu estou usando Excel, né? Então, como eu falei para vocês, poderia ter um banco de dados, aí eu não teria esse problema, né? Se eu estivesse utilizando essa informação vindo ali, por exemplo, de uma informação de um banco de dados, a informação chegaria diretamente para ele, não precisaria pegar através de um arquivo de Excel, então não teria essa incompatibilidade, não teria esse erro na hora da execução, né? Então vou executar novamente aqui. Vou esperar ele iniciar. Eu acho que o processo do Excel está aberto. Um segundinho. Pegando outro arquivo. Esse é um problema que eu... Agora sim. Ele estava pegando um arquivo que eu não estava utilizando. Desculpa mais uma vez. Esses problemas acontecem. Só na apresentação, né? Agora sim, leu o arquivo Excel lá, ó. Tá pegando as informações, aí ele vai tentar lançar uma informação, né? Aí ele não encontra essa informação. Por exemplo, poderia ser um fornecedor. Ele não encontrou o fornecedor. O que ele vai fazer? Ele vai lá e cadastra esse fornecedor, se não existir. Então, ele tentou encontrar, ele tentou cadastrar alguma coisa relacionada àquele fornecedor, não encontrou o fornecedor, ele vai lá e cadastra o fornecedor. E aí ele vai e insere depois os itens, né? Então, nesse aqui é o item que tinha lá na nota. Ele inseriu um item, agora vai inserir o outro item, né? Lembra que tinha 2 itens lá na nota? Ele pegou esses itens, inseriu e finalizou o sistema, finalizou o processo, né? Então, o que a gente pode fazer com isso, basicamente, é pegar e automatizar todo esse processo. Pode ser lançamento de itens, de compras, né? De vendas. Tudo isso a gente faz de forma automática para inserir ali dentro de um sistema. Beleza? E agora, vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, aqui, basicamente, o Power Automate ele vai permitir que façamos, né, essas automações justamente para pegar e liberar, né, para liberar as pessoas que estão em processos, em tarefas repetitivas, para liberar essas pessoas para fazer tarefas mais nobres, né? Então, essa é a ideia por trás dessa automação de processo, né? Então, eu pego um processo ali que eu tenho que faz, que demanda 2, 3 pessoas, eu posso pegar, automatizar isso e deixar essas pessoas para tarefas mais criativas, né? Então, um processo que eu tinha que deixar a pessoa o dia inteiro focada naquele lançamento de notas, lançamento de informações dentro do sistema, essa pessoa passa para uma tarefa onde vai lá resolver problemas, vai otimizar as demandas da empresa, né? Então, essa é a questão aí para a gente implementar o Automate dentro dos nossos processos, dentro do dia a dia, né? Então, basicamente, é essa a apresentação, essa introdução para vocês do Power Automate.
que eu queria trazer para vocês, né? Mais para frente, a gente vai marcar com vocês um webinar um pouco mais avançado, onde a gente vai detalhar mais esse processo de automação, né? O que pode ser automatizado, demonstrações mais práticas. Aqui eu mostrei para vocês, coloquei algumas coisas no imaginário para vocês imaginarem um processo onde eu chegaria uma nota por e-mail e tudo mais, e mostrei para vocês de forma simplificada esse processo, né? Por exemplo, chegou a nota ali dentro do meu e-mail, depois eu abri o Power Automate, deu aquele probleminha por causa do nome do arquivo, ele executou o processo, lançou as informações dentro do sistema, mas isso tudo poderia ser feito de maneira automatizada, chegando ali, em vez de chegar uma nota, chegaria 10, 15 notas. Por exemplo, você poderia startar um processo depois de ter acumulado uma quantidade X de informações, né? Então, ou em um horário agendado, um horário específico. Então, eu quero que o meu processo rode todo dia às 8 da manhã. Então, ele vai lá, agenda esse processo, ele starta às 8 da manhã. Um processo que ele roda, ele precisa ser executado num site, mas esse site é muito lento, porque durante o expediente comercial, todo mundo está acessando, e aí eu preciso que esse processo execute à noite, onde é onde o sistema está mais lento, está mais fácil de trabalhar. Então, você, ao invés de colocar alguém para trabalhar no turno da noite, você coloca o robô para startar, por exemplo, de noite. Esse processo vai executar à noite de maneira mais fluida, facilitando aí o seu processo. Quando chegar de manhã, logo do dia de manhã, vai estar tudo lançado. As informações, os problemas que o robô detectar, ele pode lançar para uma área ali no Power Automate, onde um usuário vai analisar. Então, você pegou o funcionário, pegou o trabalhador, a pessoa que estava responsável por lançar esse monte de processos ali, né? Você dedicou ela para resolver os problemas, né? Então, o robô, na hora que fizer o lançamento, essa nota veio faltando o número. Então, eu não posso lançar essa nota no sistema com o número faltando. Então, essa questão, esse problema, você passa para o usuário, para uma pessoa resolver. Não o processo, quando estiver tudo certinho, o robô vai lá e lança isso o tempo inteiro, né? Então, essa é a ideia de você utilizar, de você automatizar os processos. E é bom lembrar também que, para você automatizar um processo, esse processo tem que estar bem especificado, né? Tem que estar bem alinhado. Não pode ser um processo de qualquer jeito, né? Imagina, na questão da nota, que recebe por e-mail, imagina, por exemplo, um exemplo simples, né? De um processo aí de mal organizado. Imagina que você tem aí 10 filiais, e cada uma dessas filiais manda o e-mail com um assunto diferente. Um manda nota, o outro arquivo anexo, o outro manda uma outra informação. Não, se você vai padronizar, você vai automatizar esse processo tem que estar bem estabelecido, tem que estar padronizado, né? Porque você vai basicamente replicar o que você faz para o robô. Se vier alguma coisa fora desse padrão que você especificou para ele, vai precisar ser alterado, vai precisar fazer alguma alteração. Então, antes de começar a automatizar, é sempre bom a gente ter um processo já organizado, né? Um processo bonitinho. Porque se você for automatizar alguma coisa que está errada, simplesmente você vai errar mais rápido, né? Você vai errar com mais eficiência, né? Em vez de você automatizar um processo bom, você vai automatizar um processo ruim, então você vai automatizar os erros. Você vai automatizar o problema, você vai automatizar o problema vai ficar mais rápido. Então, você vai ter mais problema de maneira mais rápida, ao invés de ocorrer o contrário. Então, sempre é bom ter em mente que quando a gente for automatizar um processo, esse processo já tem que estar bem estabelecido para que esse processo de automação ocorra com sucesso. Beleza? Basicamente, essa questão de introdução ao Power Automate, essa demonstração que eu queria fazer para vocês. E agora eu vou liberar para vocês fazerem algumas perguntas, né? Foi mais rápido do que eu imaginava a apresentação de hoje aqui. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fique à vontade sobre automação, como fazer, como implementar e tudo mais. Pode fazer as perguntas aí que a gente vai respondendo. Pode falar, Fernanda. Na verdade, eu estou com um pouco de dúvida nessa questão do preenchimento. Porque ele falou de preencher planilha, né? Tipo Isso. assim, pelo Automate. Mas o contrário também pode ser feito. Por exemplo, eu tenho sim, uma planilha exatamente. que eu tenho uma base de dados completa, né?
Isso, E eu posso utilizar ela para criar documentos ou produzir documentos, sabe? Tipo, exatamente. ou encaminhar por e-mail, por exemplo, relatórios. Sim, pode sim. Por exemplo, essa informação que eu mostrei aqui, que eu utilizei a planilha, né? Basicamente, ele Aham, pegou a informação lá da nota e salvou aqui na planilha. Mas essa planilha aqui, eu usei como fonte para que ele insira as informações lá no sistema, certo? Então, uhum, se você tiver uma planilha aí, que você, por exemplo, uma planilha que todo mundo preenche, e aí depois você precisa gerar um relatório, gerar um documento, uhum. com essas informações, você consegue também fazer isso daí. Você pega as Ah, informações dali e faz alguma outra ação com ela, né? Pode mandar por e-mail, você pode gerar um outro arquivo Word, por exemplo, um padrão. Você tem um padrão de contrato, imagina que você tem um padrão de contrato. E você sim. precisa preencher de forma automatizada aqueles campos que estão faltando lá naquele documento Word, por exemplo. Então, você Uhum. consegue também fazer isso de maneira automatizada. Por exemplo, ele pega as informações aí que estão dentro de um Excel e pega e gera aquele modelo, né? Aquela carta padrãozinha. E, por exemplo, pode enviar por e-mail, pode mandar imprimir, pode fazer alguma dessas ações aí. É isso que eu estava pensando, porque era justamente eu recebo as notas do meu setor, né? Uhum. Eu mais ou menos faço a parte da gestão orçamentária e financeira. Então, eu recebo as notas e tem uma planilha que eu faço esse controle, né? E delas eu gero um documento, entendeu? Sim, sim. Para encaminhar para o financeiro. Então, eu estava pensando nesse sentido, tipo, a planilha que normalmente eu preencho, ela gerar esse documento para encaminhamento, sabe? Ao invés de eu fazer ela manual. Exatamente, dá para fazer tranquilamente. Entendi. Exatamente. E ele lê o e-mail também, né? E o e-mail também. Exatamente. Ah, Quando chegar um e-mail, você pode pegar e pode responder o e-mail de forma automática. Tem várias ações que você pode fazer com isso. entendi. Obrigada. De nada. Ricardo, pode falar. Simão, deixa eu te fazer uma pergunta. O Power Automate, você consegue integrar ele com Python, assim, com alguma linguagem de programação? Você tá falando executar um script, alguma coisa assim? Isso, em conjunto, alguma coisa assim? Tem como? Sim, você pode executar por exemplo, se tem um arquivo .py, você quer executar um arquivo .py, é isso que Isso, sim, você isso. consegue fazer. Uhum. Fazer o Automate iniciar um Exato. código e tal. Exatamente, E, pode sim. e o Automate, ele faz web scraping? Você acha que tem como simular Faz, cliques, alguma faz, coisa assim? Faz faz também? sim. Bem Faz. interessante. E se você quiser, eu te mostro aqui rapidinho, que é tranquilo de fazer. Por exemplo, ó, vamos criar aqui um fluxo não, rapidinho. Vou criar aqui o teste. Demonstração simples. E aí você, por exemplo, pode tirar informações de sites, por exemplo, para fazer, tipo Amazon, né? Amazon. Se você quiser, por exemplo, extrair os preços, as informações de preços de um, de um, de um produto, né? Por exemplo. Então, você consegue fazer essa extração de dados, né? Então, você tem aqui na ferramenta essa opção. Um segundinho, que eu vou mostrar para você aqui. Então, você, por exemplo, pode pegar as informações, gerar uma planilha com ela, pode pegar as informações aí, gerar um relatório, né? Então, você consegue fazer todas essas informações, fazer todas essas automações aí também. Então, ó, tá vendo? Aqui eu consigo marcar os campos que eu quero Ah, extrair. sim. E a minha automação, quando ela executar, ela vai pegar esses dados aí e vai gerar para mim, por exemplo, algum relatório, né? Por exemplo, posso pegar Uma o preço do tabela. produto, o preço do produto, o nome do produto, e aí depois eu posso pegar o URL do produto e entrando dentro desse produto e pegando as outras informações, baixar a imagem, extrair dados. Então, eu consigo fazer várias coisas utilizando aí a ferramenta, né? Não, bem interessante. Isso aí Entendeu? é bem útil, né? Se pro dia a dia, às vezes a gente Sim, precisa sim, é outro buscar tipo. relatórios e Exatamente. Igual eu falei para interessante. você ali na questão de orçamento, né? Tem alguma empresa que precisa que, por exemplo, imagina que tem uma empresa grande, né? Que tem muitos funcionários, precisa pegar, por exemplo, viajar de estado para outro. Então, você pode, por exemplo, fazer uma automação, já ocorreu, né? De automação, fazer essa verificação
site de viagens, né? Vai lá no Decolar, pega o preço, vai lá em outro site, pega o preço, vê qual que está mais barato e já retorna para a pessoa. O preço está melhor, já sugere onde comprar uma passagem, por exemplo. Então, você consegue, por exemplo, fazer esse tipo de automação também. Não, bem Então, interessante. Interessante mesmo. que bom. Obrigado, Simão. De nada. Alguém tem mais alguma dúvida? No momento não. Eu queria mais era realmente conhecer a ferramenta e aprender um pouco. Legal. Quero estar no próximo, Ah, por sim, com favor. certeza. E Eu aí, no gostaria. próximo, a gente vai se aprofundar em mais detalhes, tá? Nessa ferramenta aí, para ficar mais interessante para vocês. E já começar também algumas automações simples para vocês fazerem no dia a dia, porque tem basicamente, né, o 365, ele libera alguns recursos que vocês podem fazer também no seu dia a dia, algumas coisas, automações mais básicas, né? Vai fazer isso tranquilamente. Legal? Entendi. Ok. E aí, Fernanda, gostou? Eu adorei. Eu Legal. acho que alguém mandou pergunta no chat. Tem o Então, César. atingimos nosso objetivo. Simão, o César, ele perguntou se para processos executados fora da web, só é possível automatizar pelo Power Automate Desktop. Horas da web? Em que sentido? Automação instalada na máquina, seria isso? Seria isso, César? Espera que ele está digitando. Não. No Excel você não precisa ter o Power Automate Desktop. Se você estiver utilizando o 365, você pode fazer isso tudo via web, certo? Então, você pode utilizar de forma automatizada o fluxo online. Agora, se você precisa interagir com a interface do aplicativo, aí você vai precisar do Power Automate Desktop. Por exemplo, você vai precisar pegar as informações do Excel e lançar em outro sistema que vai precisar interagir com a interface, aí você vai precisar fazer essa automação no desktop. Agora, se você estiver trabalhando apenas com arquivos arquivos Excel dentro da sua conta, né, da sua conta do 365, você consegue acessar os seus arquivos Excel pelo online. Então, você não precisa fazer essa instalação, né, executar pelo desktop. Então, você consegue fazer isso de forma no cloud, né, no cloud da Microsoft. Legal. Alguém mais tem alguma pergunta? Fica à vontade, pessoal. Fazer mais aí. A hora é agora. Simão. Legal. Acho que Nenhuma. não tem mais. Acho que é isso aí. Então, pessoal, nós queremos agradecer a vocês por terem vindo, por terem comparecido e pedir a vocês que fiquem de olho, porque, como nós falamos antes, essa foi apenas uma introdução. Vai ter o nível intermediário e avançado, então vão ter outras webinars. E aí, se vocês puderem, né, nos agraciar com sua presença, será muito maravilhoso, tá certo? E é isso. Um abraço. Muito Boa semana. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa tarde, Obrigada a pessoal. vocês. Boa tarde, Boa gente. tarde, obrigado. Boa Tchau. tarde. Tchau. Tchau, tchau. Até mais.